Irmão André, por gentileza, meu amigo, vem cá. Agora a responsabilidade está na tua, Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Hoje estaremos levando a palavra de Deus como meditação. A culto de missões geralmente é de conscientização, lembrar do item em que Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou por nós. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Vamos com o texto base em Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, sua passagem e desceu para de dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui debaixo das tuas potentes mãos, Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, nos orienta, nos capacita segundo a tua vontade, segundo o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto de Jonas, ele é um profeta, né? Ele recebe uma ordem de Deus, né? A Bíblia fala que ele recebeu uma ordem de Deus, como a gente recebe, né, a ordem de Deus para pregar. Deus falou: Jonas, tu vai até a cidade de Nínive e vai pregar contra ela, porque a maldade dela, o pecado dela tem subido até a mim e não tem agradado. Mas Jonas, ele foi teimoso. Jonas Jonas recebeu uma ordem objetiva, direta de Deus. Deus, ele não usou meio termo. Ele falou assim: você vai até lá e prega contra o pecado ali que está ali na cidade de Nínive. E Jonas foi teimoso e fugiu para Tarsis, longe da presença do Senhor. Né? Muitas das vezes a gente, como hoje foi falado pela manhã, geralmente quando a pessoa peca, ela erra, ela tende a fugir da presença do Senhor. Adão e Eva, quando pecavam lá, né, eles escutavam, né, porque ele pecou lá, comeu do fruto proibido. Deus chegou lá, eles escutando os passos de Deus. Olha só que intimidade que eles tinham. Ouvindo os passos de Deus, eles se esconderam. E Jonas não foi diferente. Ele sabia que ele estava fazendo a coisa errada, mas ele achou que ele, pegando um barco, ele ia ir contra a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente tenta fazer isso, né? Deus, ele nos ordena fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou no dia lá que o pastor falou que eu vou ter que fazer isso. Eu vou inventar um vizinho meu que vai vir, um parente meu que vai vir, uma viagem que eu vou ter que fazer. Para não fazer, o pastor vai ter que arrumar outro. Irmão, se Deus lhe ordenou, se Deus colocou na tua mão, faça. Não fuja do chamado de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não seja covarde, porque você fugir, nós fugimos do chamado que Deus dá para a nossa vida, nós temos covarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não seja covarde. Não seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jonas, ele tinha diálogo com Deus lá e mesmo assim tentou passar a perna em Deus. Mas Deus, eu vou para lá, para Nínive, que povo lá que peca, né? Muitas vezes a gente vai lá fazer evangelismo num bar, evangelismo em algum lugar assim, que a gente já sabe que não é uma boa fama, mas a gente já começa a falar: Deus, de novo, eu tenho que ir lá de novo pregar para aquela pessoa, pregar para aquele irmão, pregar para
Gente, Deus não, mas você vai ter que ir lá. Nem que seja necessário engolir um peixe. Nem que seja necessário colocar você numa situação que você vai ter que reconhecer que sou eu que estou mandando, sou eu que estou ordenando. Então, enquanto isso, ele pegou, foi lá, pegou uma passagem, comprou a passagem, foi lá, se acomodou debaixo lá do porão do navio. Eu fico imaginando aquele monte de homem lá. Aí chega Jonas com aquelas malinhas dele e entra lá, pergunta, eu vou dormir aqui. O pau quebrando, aí começou a cair tempestade, que vento para lá, vento para cá, vento para lá, vento para cá, e ela dormindo. Jesus Cristo, gente do céu, usando essa palavra que o pastor Isaac falou hoje, o barco está balançando, tempestade vindo, tormenta vindo para lá, fome para cá, a política do jeito que está, e tem gente dormindo. Tem gente dormindo no porão. Deus está mandando ir te pregar o evangelho, irmão. Não é para ficar dentro da igreja, não. É para pregar o evangelho, não é para ficar lá na cama, não, irmãos. Não é para acomodar no porão do navio, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça o que o Senhor está dizendo nessa noite. Se Ele colocou uma coisa em tua mão para fazer, faça. Será que vai ser necessário passar mais uma tormenta? Será que vai ser necessário você ser engolido por um peixe? Vai ser necessário você entrar numa situação que você vai falar, meu Deus, irmão, se eu peço oração porque veio a tormenta por minha vida, eu não sei porquê. Será mesmo? Será mesmo que você não sabe por que você entrou nessa tormenta? É necessário? Aí Jonas, aí depois que começou lá o pessoal começou a jogar o trem para debaixo do barco para ficar com o barco. Para quem é pescador, sabe? Quando o barco está balançando e está balançando para cá e tenta tirar a água que já entrou, a carga que está pesando o barco. Aí o que acontece? Enquanto isso, está lá bonitão do Jonas dormindo lá no porão do navio. Tem misericórdia. O Jesus Cristo, o pastor precisando, e irmão para ficar na portaria, o irmão dormindo. Jesus precisando, meu irmão para ficar ali com as crianças, o irmão dormindo. Jesus Cristo, alguém para fazer o café da escola dominical, e a irmã dormindo. O evangelismo precisando, alguém para carregar a caixa, meu irmão dormindo. A hora não vai deixar de ser feita, não. Se precisar, Deus levanta. Ele levanta, mas se Ele está te colocando nas tuas mãos, faça segundo Deus te ordenou. Jonas se escondeu depois de ter fugido do chamado. Teve a audácia de esconder. Por acaso? Será que ele esqueceu que Jesus é onisciente, Ele é presente? Será que ele tentou tapear Deus? Geralmente uma pessoa está lá no emprego lá e o patrão fala assim, depois do almoço eu quero conversar com você, vai espantar no banheiro. Será que ele acha que a empresa não tem câmera não para saber que ele escondeu no banheiro? É uma coisa de Deus, gente. De Deus não se zomba, de Deus não adianta a gente se esconder, não. Ele vai te achar, nem que seja dentro da cova, mas Ele vai achar. É Deus. E o mestre do navio chegou-se diante de Jonas e o que tem, João Mil? Por que você está dormindo? Aí lembrou daquele texto lá em que Jesus estava lá orando lá, aí ele, no monte, aí ele chega, tinha se afastado para orar lá mais com Jesus, para com Deus assim, um tete a tete com Deus. Depois de pouco tempo Jesus chega e encontra os discípulos dormindo. Jesus Cristo, até os discípulos estão dormindo. Jesus não é assim não, gente. Não é mesmo. Essa parte está em Mateus 6,40. Aí levanta-te e chama o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que nós não perecemos. Foi o que o
o mestre do navio lá falou. É necessário, é uma vergonha. Eu acho que é uma vergonha para alguém que fala que é crente, precisar de alguém de fora chegar e falar assim: ué, clama teu Deus, talvez ele se lembre de nós para que a gente não perecemos. Quando, né, Jesus realmente ele cuida, né, ele cuida das pessoas, mas será que é necessário isso? E lançaram sortes, pedrinhas, né? Sortes eram pedrinhas lançadas, laços de madeira. É um tipo de coisa que acontecia muito antigamente. O termo sortes não é fazer mandinga assim, né? Só vamos fazer uma mandinga, porque crente não faz mandinga. Se tem algum crente fazer mandinga aí, tem que aceitar Jesus de novo. Aí o texto fala que lançaram sortes para saber de quem era a culpa, né? Vamos saber de quem que é a culpa dessa bagunça que aconteceu, que a gente estava navegando tranquilinho aqui. Aí o termo sortes refere-se às pedras atiradas para obter uma decisão. No mundo antigo, do Oriente Próximo, as pessoas praticavam amplamente e lançar a sorte, porque achavam o resultado refletia a vontade divina. No Antigo Testamento, os israelitas lançavam sortes em uma variedade de ilustrações, circunstâncias, como para determinar quem era primeiro iria em ataque, em Juízes 29, para dividir uma terra em Números 26, 56 e 55, e investimentos, Salmos 22, 18, para determinar a ordem dos sacerdotes e seus deuses, etc. Está incluído na 1 Crônicas 24, 5 a 19 e Neemias 10, 34. Em nossa passagem, os marinheiros lançavam sortes para determinar quem era responsável daquela calamidade. Josué 7,14. Embora a sorte fosse uma questão de acaso, o Senhor interveio e certificou-se de que a sorte recaísse sobre Jonas. Ou seja, não foi essa simpatia que fizeram aqui que eles descobriram que foi Jonas. Foi o próprio Deus que direcionou aquilo para que Jonas fosse, né, jogado mesmo para fora do navio. Gente, Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Não adianta a gente tentar burlar a vontade de Deus. Não adianta a gente tentar usar mandinga, usar vela de sétimo dia, vela branca, vela preta, calúnia. Não existe isso. Se é Deus que vai fazer, Ele vai fazer e pronto. Não adianta. Já no versículo 8, eles fizeram perguntas que deveriam ser feitas antes do impacto. Né? Quando a gente vê esses noticiários, essa seriado do aeroporto área restrita, antes que eles permitiam o acesso do embarque do navio no avião, eles perguntam onde você veio, para onde você vai, quanto dinheiro que você tem, onde você vai ficar com quem. Eles perguntam para saber quem é que vai comprar passagem, porque não vão aceitar qualquer uma pessoa no país deles, né? Aí, lá no versículo 8, ele declara tu agora, por causa de que nos sobreveio este mal. De onde vens? Qual é a tua terra? E de que país és tu? Muitas vezes deixamos pessoas entrar em nossas vidas, sem sequer fazer uma única pergunta. Por de onde vens? Eu não falo para fazer um questionário, porém, humilde pergunta, humilde sem saber quem é que você está colocando dentro de sua casa. Muitas vezes a gente sofre uma dificuldade dentro de casa, sem saber quem é que a gente está colocando. Muitas vezes a gente coloca alguém. Eu lembro uma vez que a sobrinha, minha mãe tinha chegado lá do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, não lembro, com o namorado dela. Quando descobre, ela veio fugida, apareceu a Polícia Civil com um mandado, falou que tinha uma denúncia. A gente nem sabia quem que era o namorado da menina. A gente poderia ter sofrido algum tipo de algum infortúnio ali. Então, muitas vezes a gente aceita as pessoas na nossa vida sem perguntar pelo menos o mínimo, né? Que a gente possa ter essa maldade, né? De ver quem que a gente coloca dentro do nosso barco.
No verso 9, ele responde: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra. Olha a audácia que ele teve, irmãos. Ele fugiu. E no verso 9, ele ainda fala que ele era hebreu e temia o Senhor que fez o céu e a terra. Ele não tinha vergonha na cara, não. Pelo amor de Deus. Falando no verso 10, os tripulantes ficaram atemorizados, perguntavam: por que fizestes isso? No 11, se perguntavam o que queriam fazer para que o mar se acalme, mas cada vez o mais agitava. Eles sabiam quem que era o problema, sabiam qual que poderia a solução, mas mesmo assim ficavam: mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para fazer? Muitas vezes a resposta para aquilo que você está querendo está na sua cara. Preste um pouco mais de atenção. Jonas fala para que eles o joguem no mar, pois sabiam que era ele o culpado daquela tormenta. Quando saímos do centro da vontade de Deus, irmãos, deixamos de fazer o que Deus nos ordena. Porque a nossa vida, para quem ainda não sabe, a nossa vida é uma Bíblia para aquilo que o mundo não lê. Então, tudo que a gente faz vai refletir no que as pessoas estão vendo a respeito da igreja, a respeito de Deus. Né? Nós somos sacerdotes, nós somos peregrinos na terra como Jesus. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas se transformai pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. No 13, verso 13: entretanto, os homens remavam, sabiam a causa do problema, podiam resolver, porém, preferiam remar contra a maré. Lutar contra a maré, contra a vontade de Deus, é perda de tempo. Se Deus mostrou o erro e a solução para o problema, não adianta lutar contra a palavra. Fazer o que Deus nos manda é sempre a melhor escolha. Não adianta. Tem um texto lá em Números 20, verso 8 ao 14, que é daquela história lá de Moisés, né? Moisés. Gente, olha só, a intimidade de Moisés com Deus. Deus falou: você vai com a terra que eu lhe mostrarei. Ele viu milagre, viu maravilha e tal. Aí Deus fala para ele assim: você vai lá e vai falar a rocha. Vai lá, vai falar a rocha, a água vai jorrar. Aí ele nervoso, vai irado. Esses irmãos é focado. Não, se eu estou dando é água, é pão, é tudo aqui. É querendo água. Meu Deus do céu. E vai lá e pá! E toca, e fere a rocha. Alguém que Deus fez? Cortou ele. Você não vai ver. Não vai ver a terra prometida. Ele teve que sentar. Por quê? Ele desobedeceu. O destino ele pode ser mudado. Mas vamos ver mais para frente o que a gente vai fazer para mudar este destino. Antes de jogar Jonas ao mar, eles jogaram para que não fossem culpados da morte de Jonas, pois essa era a vontade de Deus, o plano de Deus. Ele falou assim: vamos jogar, como Jesus, estamos jogando aqui Jonas aqui, mas a culpa é dele, não é minha não. Lançaram Jonas ao mar e a tempestade cessou. Todos nós precisamos lançar algo que nos atrapalhe a seguir o caminho do Senhor ao mar. Pecados, culpas, traumas. Muitas das vezes insistimos em levar algo que tem dado peso. Já para pensar nisso, irmãos? Muitas vezes a gente está ali remando, está ali. Deixa isso, mas eu nunca vejo o horizonte, não estou vendo, e estou remando, e estou remando, e estou remando. Irmãos, analisa aí, vê o que tem. O que está pesando esse barco aí? O que tem pesado esse barco? É uma dúvida, um trauma? É um pecado, alguma coisa, um perdão não liberado? Então, muitas vezes a gente insistimos em algo, em levar algo. Não vou levar comigo, vai que eu preciso. Não.
Se está pesando, lança fora. Se está pesando, lança fora. Se está pesando, lança fora. Se você não tem a capacidade ou a coragem de lançar para Jesus, tua liberdade, lança fora da minha vida. Joga ao mar. Me liberta disso, me liberta daquilo, Jesus. Isso está me atrapalhando a chegar no meu caminho. Isso está me atrapalhando a chegar ao meu destino. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta-me disso, Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, peça a Deus. Penso que tem nos colocado em tempestades da vida. Que Deus te mostre, me mostre o que tem nos atrapalhado a seguir esse caminho. É certo que tempestades virão, porém, sem Jesus é difícil. Mas se Jesus está no barco, é tudo bem. O barco pode até balançar, porém não vamos afundar, pois Jesus nos dará a vitória. O próprio Deus nos ajudará. Aí já em 2 Crônicas, no 14 ele diz, o próprio Deus fala, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. 16, os homens tiveram grande temor ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos, né? Os que ficaram lá no barco. Aí nos 17, mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse a Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas precisava passar por isso, irmãos? Jonas precisava passar por isso? Não precisava. A gente nunca deve questionar os planos de Deus, por mais que seja difícil, dolorido, a gente nunca deve questionar os planos de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. Vamos lá para adiantar. No capítulo 2, verso 10, as diversidades da vida nos deixam luz nas diversidades, nos revelam o nosso verdadeiro eu, nossas fraquezas e fragilidades. Vamos lá. Ao final do capítulo 2, Jonas é vomitado do grande peixe, né? Antes ele tem uma oração mais sincera. No capítulo 3, veio novamente, né? Depois que ele vai lá, ora a Deus e Deus o perdoa, e ele é vomitado do peixe. A oração que ele faz é dentro do ventre do peixe. Esses 3 dias e 3 noites se viu para que ele repensasse o modo de agir. E veio novamente a palavra do Senhor a Jonas dizendo: vai a Nínive, aquela grande cidade, pregue a palavra, pregue a mensagem que eu te ofereço. Ou seja, ele já estava sabendo, já desde a primeira vez que ele tinha rejeitado a palavra que que Deus tinha ordenado a Jonas. Então Jonas se levanta, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora que Nínive era uma cidade de muros grandes, né? De muros grandes, quer dizer, uma cidade bem protegida. E Jonas começou a entrar pela cidade, caminhando de um dia, e clama dizendo: ainda 40 dias Nínive